Oi, Mike. Oi! Você pode me contar um pouquinho mais sobre quais são os efeitos colaterais da hormonização? Ai, muito bacana esse tema. Adoro falar sobre isso porque é uma dúvida comum no consultório. É seguro fazer hormonização cruzada? Então, é óbvio, alguns efeitos colaterais podem existir, porque a gente está ofertando um hormônio que não é naturalmente produzido por essa pessoa pelas gônadas de nascimento dela. Então, por exemplo, um homem trans que nasce com ovário, ele produz mais estrógeno. Mas para ele ter as modificações que ele deseja, ele precisa receber uma oferta grande de testosterona. E nós sabemos que a testosterona, ela pode trazer alguns efeitos colaterais indesejados, mas é possível contornar de forma acompanhada. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito é um maior crescimento, desenvolvimento, né, das glândulas sudoríparas, né, das glândulas sebáceas. Então, aumenta a produção de suor, aumenta a formação de acne. E nesse caso, a gente precisa ir dosando menores doses do hormônio para que a gente tenha os efeitos colaterais desejados, que é, por exemplo, a formação de pelo, a maior força muscular, mas doses seguras, né, para controlar os efeitos colaterais. Para a alopécia, que é a queda de cabelo androgenética, né, que tem a ver com aumento de hormônios masculinizantes, né, como o caso da dihidrotestosterona, que é um hormônio que está relacionado aí ao uso da testosterona. Quando a gente for falar de uso de estrógeno para mulheres trans, né, a gente sabe que aquelas modificações da gordura do corpo, aquele aumento do quadril, aquele aumento da glândula da mamária, precisa de níveis maiores de estrogênio. Isso tudo a gente acompanha durante os atendimentos e fazendo sempre essa relação. Está satisfeita com as modificações? Como estão os efeitos colaterais? Para o estrógeno, a gente sabe que tem muita queixa de diminuição da libido, aumento da labilidade emocional, as mulheres ficam mais chorosas, né? Mais, de algum modo, introspectivas nesse começo da hormonização. Então, porque isso tem um pouco a ver com a presença do estrógeno. Então, tudo isso é acompanhado, é verificado, né, de algum modo, junto dos exames, e a gente vai chegando nesse processo lento, não de supetão, né? Por isso que é uma coisa que tem que ser acompanhada e verificada no primeiro mês, no terceiro mês, no sexto mês, e ao longo dos 3 primeiros anos as coisas vão sendo ajustadas para que todo mundo tenha os efeitos colaterais desejados e não tenham tanto medo dos efeitos colaterais indesejados. E esses, possivelmente, se ocorrerem, possam ser contornados. Então, essa é a dica. Não tenha medo da hormonização. É possível fazer isso de forma segura. Eu sou Mike Prata, médico infectologista e estudioso da hormonização cruzada para a população trans. Então, conte comigo nesse processo.